É, Às vezes a gente muda alguma coisa na mensagem de última hora, e daí, quando é do conteúdo, ninguém fica sabendo, porque o pessoal escuta pela primeira vez, e daí tá tudo certo. Mas quando é o título, às vezes o pessoal percebe, né? Porque a gente envia antes, daí depois na hora parece diferente. Então eu achei um jeito super sutil de comunicar isso que eu estou fazendo agora. Era uma piada. É, um passo para trás e dois para frente. Essa frase também muita gente conhece. Eu sempre gosto de pegar coisas conhecidas, ditados. E eu não sei se vocês já só ouviram ou se vocês já chegaram a usar esse tipo de comentário. Às vezes a gente pensa bastante nisso para progresso, coisas de vida. Mas é interessante pensar que quando a gente fala sobre um passo para trás, dois para frente, quando a gente fala sobre passos, a gente está pensando em coisas, situações desde pequenas até grandes situações da vida. Pequenos passos, grandes passos, momentos da nossa vida que a gente começa a marcar e pensar. Desde coisas simples como falar, nossa, o passo a passo, uma receita de alguma coisa culinária, ou alguma instrução de algum manual, ele fala o passo a passo, coisas pequenas, detalhes, talvez não tão importantes para o nosso dia a dia, mas a gente chama de passos. A gente também chama coisas grandes de passos, como escolhas de carreira, escolhas de casamento, com quem casar, ou que tipo de piada eu vou falar em seguida, um grande passo, uma grande escolha. Esse daí já era uma piada. Mas, enfim, a gente chama várias coisas de passos, menos a Leda, que chama de Maurício, né? Não vai chamar de Senhor Passos, né? Enfim, o Maurício Passos. Essa era a minha grande escolha de piada que eu ia fazer em seguida. Eu estava muito em dúvida, mas daí eu olhei para a cara deles e eu falei, não, estou sentindo a permissão aqui. Mas fica aí a pergunta, qual que é o passo de vida que vocês estão? Qual que é o passo de vida que cada um de nós está? Certamente vai ser diferente o que eu estou vivendo, o que a Leda está vivendo, o que qualquer uma das outras pessoas aqui está. Talvez alguns, como eu falei, passos pequenos, momentos de transição ou não, momentos de continuidade, alguns passos um pouco mais importantes, mais decisivos para algum momento de vida específico que vocês estão passando. Mas pensa bem, tenta localizar qual passo de vida você está. Seja grande ou seja pequeno, seja mais dolorido ou seja mais contente. Você consegue localizar que passo você está dando? Que decisão você tem tomado, você está tomando hoje? A gente está começando uma série nova, e sempre que a gente começa uma série nova, um conteúdo novo, é um momento bem interessante para a gente refletir no que a gente vai meditar, no que a gente vai, como igreja, buscar juntos. E o título que a gente deu para essa série é A Dádiva do Amor. É um título muito bonito, que a gente não tem crédito nenhum, porque eu copiei de um livro que eu estava lendo. Se vocês querem saber qual livro é esse, assistam a série do YouTube que a gente tem sobre Ruth, e tem lá tudo certinho, com muito mais detalhes também de onde eu tirei a inspiração para esse título. Mas ele é bem interessante a gente falar, dádiva do amor. Dádiva é algo que é dado, amor é algo que a gente conhece, o amor de Deus especialmente. E nos tempos que a gente tem passado, tempos que a gente tem escutado notícias sobre doenças contagiosas, notícias que a gente vê sobre pessoas fazendo decisões que a gente acha esquisitas, ou mesmo compartilhando pensamentos ruins e atitudes negativas que se espalham constantemente, coisas que a gente não gosta, mas estão ao nosso redor. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que de Deus a gente recebe algo que também se espalha, mas não é negativo. E esse algo é o amor. O que ele transmite é o amor bondoso, o amor leal, um amor cheio de justiça, cheio de cuidado. Esse é o amor de Deus. Então, nessa série, a gente vai meditar sobre o amor de Deus que se expressa de várias formas, em vários momentos das nossas vidas. E o amor é bom, e a gente sabe que o amor é bom, mas o amor só é bom porque Deus é bom, e Deus é amor. Hoje a gente vai falar então sobre como encarar esses pequenos passos, esses grandes passos no nosso dia a dia, tendo em vista esse amor de Deus, tendo em vista essa dádiva que nós recebemos. Passos para trás, passos para frente, ademais passos. A gente vai falar hoje a partir da história de Noemi. A gente vai ler nessa série inteira o livro de Ruth, mas hoje a gente vai focar na história de Noemi, que é o primeiro começo do livro de Ruth. A gente vai refletir sobre o retorno dela para a terra que ela era de nascimento. Ela viveu um tempo em uma terra estrangeira. E a gente vai pensar, isso será que foi, para ela, de acordo com ela, uma volta amargurada ou uma oportunidade revelada da parte de Deus sobre perspectivas? A história de Noemi começa com tragédias. A gente já falou anteriormente, acho que em outras mensagens já pregamos, mas houve fome na terra, o pessoal da terra de Israel, de onde ela era, estava passando fome, não tinha muito como se sustentar, a família dela especificamente não estava conseguindo viver lá. Então eles foram para uma terra onde tinha mais condições, a terra de Moabe. Eles saíram de Israel, especificamente onde ela estava em Belém, e eles foram viver em Moabe por um tempo.
Então, a gente pensa assim, primeiro momento que ela estava passando, momento de fome. E o passo que a família inteira tomou foi de se mudar. Foi um passo para tentar fazer alguma coisa em relação a essa fome, que, no caso, a curto prazo a gente viu, resolveu a fome. Esse foi um passo que eles tomaram. Mas depois de um tempo lá, Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele morreu. E eles estavam numa terra estrangeira, sem muito bem ter como se sustentar, por mais que lá tinha mais comida. Eles não tinham um histórico familiar lá, não tinham posses, não tinham terras. O passo que a família tomou, então, foi os filhos de Noemi casaram-se. Eles já estavam em idade de se casar. O normal era casar com pessoas da mesma terra, mas como eles estavam numa terra estrangeira, eles não casaram com estrangeiras, eles eram os estrangeiros, eles casaram com pessoas locais, Ruth e Orfa. Esse foi o passo que a família tomou, então. Mas depois de um tempo, os filhos também morreram. Passaram 10 anos que a família estava lá e Noemi ficou sozinha. Qual que era o próximo passo a tomar? Eles já tinham tomado um passo para tentar resolver a questão da fome, eles já tinham tomado um passo para resolver a questão familiar, mas agora ela estava lá, sem laços sanguíneos, com suas 2 noras, numa terra que para ela era estrangeira, numa situação complicada, ainda de fome, que estavam passando. Qual é o próximo passo? É o que ela pensou. E aí a gente pensa assim, essa frase que eu comentei antes, um passo para trás. O que é um passo para trás? O que vocês entendem por dar um passo para trás? Às vezes é sair um pouco de perto de alguma situação, olhar com mais clareza, talvez olhar com mais distância por alguma coisa, ou talvez a gente pode pensar em um tabuleiro de... Eu gostava de jogar joguinho de tabuleiro quando eu era mais novo, e às vezes tinha uma carta que falava assim, você tem que andar 3 passos para trás. Você fala assim, nossa, que carta ruim, né? Agora me prejudicou, eu vou ter que regredir, e alguma hora, conforme o jogo for continuando, eu vou poder progredir, voltar para onde eu estava e continuar. Eu costumava pensar um passo para trás dessa forma, uma coisa que regride a minha vida, uma coisa que dificulta ou impede o meu progresso. Você pega o seu pino, porque você tira uma carta ruim e você volta, como se fosse uma linha para trás e para frente. Esse passo para trás é o que a gente está acostumado a pensar. A gente está acostumado a pensar todos os nossos passos de vida simplesmente em termos de progresso ou de regresso. No caso, o passo de Noemi aqui para trás seria o de regresso, seria um passo complicado, e ela pensando, o que eu tinha antes era mais, e o que eu tenho hoje é menos. A gente encara muitas vezes as nossas situações de tragédia dessa forma, como que quando alguma coisa acontece de ruim, a gente tem menos do que a gente tinha antes, a gente voltou, por mais que a gente saiba que o tempo não vai para trás, o tempo só vai para frente. Como pode a gente voltar em alguma coisa que a gente estava antes? Antes de ter alguma coisa é não ter, é diferente de perder, mas a gente sente como se a gente estivesse voltando para trás. Na história de Noemi, a gente lê, a partir do versículo 6, o seguinte: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Noemi ouviu uma boa notícia. Ela estava lá na terra estrangeira, numa terra onde, por mais que estava um pouquinho melhor, ainda estava passando fome. Ela ouviu que na terra dela, de onde ela veio, Deus estava ajudando o povo, Deus estava vindo em auxílio do povo, dando alimento, resolver a situação. Então, ela tomou mais um passo. Ela entendeu esse momento de vida e deu um passo que, no caso, ela chamou de retorno, porque ela tinha vindo da terra de Israel, ela tinha ido para Moabe e agora ela chamou de retorno. Um passo para trás. A situação dela, quando ela saiu, era melhor do que quando ela voltou. Ela chamou isso de um passo para trás. E no livro de Ruth é muito interessante. Esse primeiro capítulo repete o termo voltar 11 vezes. É quase mais do que todas as outras vezes que isso aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. O mesmo termo é repetido mais em Ruth, e especialmente nesse capítulo, porque o foco de Noemi, dos olhos dela, era esse retorno, esse voltar, esse regresso, diminuir alguma coisa da vida. Quantas vezes a gente, nas situações que a gente está passando, independente do que seja, só consegue pensar para trás, só consegue pensar no que está no passado, coisas que estão regredindo, coisas que estão negativas, por mais que nunca na nossa vida a gente só passe por coisas negativas. Ela olhou e viu dessa forma a situação que ela estava no versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ela olhava a vida simplesmente como regresso. Cada passo que ela tomava era sempre para trás, em vez de dar um passo para trás e 2 para frente, como a gente leu, ela estava dando só passos para trás. Isso para ela deveria ser angustiante. Ela chamou isso de se voltar esvaziada, de voltar amargurada. Ela falava, não, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E mesmo quando voltar era algo positivo, ir para a sua terra, onde Deus estava vindo em auxílio do povo, onde Deus estava provendo alimento, era para ser algo positivo, era para ser um passo para frente.
ela chamou isso de voltar, mais uma vez. E ela insistiu com as suas 2 noras, dizendo de novo sobre voltar, lá no versículo 7. Enquanto eles voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com seus falecidos maridos e comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês que encontre segurança no lar de outro marido. Em momentos de desorientação, a gente entende esse passo para trás como regresso, muitas vezes como Noemi, como algo que não tem conserto, como algo que quebrou, como algo que só tem como ir para frente e para trás, e a gente está indo para trás. Ela estava numa situação que ela estava procurando algo melhor, e nessa hora a cabeça dela estava tão desorientada que ela achou, no meio do caminho, que seria melhor para suas noras voltarem sozinhas para a casa de onde elas eram, para que elas pudessem talvez ter alguma outra chance, casar com outras pessoas e ter uma chance de subsistência, por mais que elas já tinham saído das famílias da casa delas, né? Isso daí, elas faziam parte, na verdade, da família de Noemi. Ela falou para voltarem. Ela estava voltando para casa, ela falou, vocês voltem também. Se todo mundo voltar, talvez a situação melhore, pelo menos para vocês, não para mim, porque para mim não tem conserto. É o que ela sentia. Quando a gente não entende a nossa vida, como a gente não sabe como encarar os nossos passos, os nossos caminhos, a gente tem desorientação, a gente acha que a vida é sobre regresso ou até sobre progresso, e a gente tenta correr atrás de alguma coisa que nem sempre a gente vai alcançar. Mas a gente pensa, a frase era 1 passo para trás, 2 para frente, eu vou mudar um pouquinho, 1 passo para trás, 2 de pé. Se você caiu, você pode levantar, ficar com os 2 pés firmes e olhar para frente de uma forma diferente. A vida não é bem como a gente vê nessa situação que Noemi estava se enxergando, sobre simplesmente tragédia, sobre simplesmente dores. Na minha pesquisa superficial sobre essa frase, eu vi que talvez ela seja atribuída a Lenin, que ele estava escrevendo sobre um comentário de uma estratégia da economia da nação. A nação dele não era capitalista, eles não gostavam de capitalismo, mas eles estavam passando por uma crise econômica, e ele falou, bom, vamos voltar atrás do que a gente tinha falado anteriormente, ir para o capitalismo, quando melhorar as coisas a gente vai de novo. Como se fosse nessa linha de novo. Mas não só uma linha vertical, porque senão eles iam voltar atrás e ir para o mesmo caminho. Eles estavam pensando em reorientação, independente das outras questões históricas dessa frase. É interessante pensar que a origem dessa frase, provavelmente, não é apenas como uma linha reta, mas talvez como uma bifurcação. Se eu estou andando por aqui, aqui não está dando certo, eu volto um passo atrás e eu ando para cá. É diferente apenas de menos 1 e mais 2 passos para frente, eu andei 1 passo para frente. É menos 1 passo numa direção tal e mais 2 passos numa direção outra. Quando a gente tem a oportunidade de reorientação, de repensar os nossos caminhos, a gente não vai mais caminhar apenas por uma situação que a gente enxerga como negativa, mas por uma situação de oportunidade. Qualquer caminho eu posso tomar. Uma bifurcação pode não ter apenas 2 opções. Quando a gente tem em vista o que tem de Deus, a gente pode encontrar com um caminho diferente. E essa reorientação útil é o que Noemi precisava. A gente vê na história dela, vou ler de novo o versículo a partir do versículo 7. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com seus falecidos e comigo. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Bastante repetição sobre o termo voltar, mas não é culpa minha, porque o texto faz isso antes de mim. A gente vê aqui que, na verdade, o texto, eu li 2 vezes, porque dependendo de como a gente lê, a gente vai pensar em uma coisa ou em outra. Nossa, vamos voltar porque está tudo ruim. Mas se a gente lê diferente, é aqui que a gente encontra a dádiva do amor de Deus. Olha só como ela está falando, que o Senhor seja leal com vocês, a palavra aqui leal é amor, que está escrito em hebraico, que o Senhor seja amoroso como vocês foram com os seus falecidos maridos. Com a postura que vocês tiveram, que Deus também repague, e mais do que vocês podem fazer, Ele vai fazer muito melhor. Ele conceda a vocês segurança em um outro lar. Noemi está falando com a boca dela coisas muito positivas, coisas muito corretas, que Deus tem amor para dar, que Deus tem dádivas para oferecer. O que ela não está entendendo é que essas dádivas também incluem ela mesma, não apenas as suas noras. Que o Senhor seja leal, essa é a chave, essa é o foco que ela teria que olhar, essa é a reorientação que às vezes a gente tem que ver. Do que pensar nossas vidas como tragédias, como progresso, como regresso, que a gente olhe para a dádiva do amor de Deus, que a gente olhe para de onde vem o amor, de onde vem a reorientação. Ela pensava que as suas noras precisavam voltar para reencontrar com essa dádiva de Deus, porque elas não encontrariam
onde ela estava indo, porque onde ela ia, só ia tragédia, só ia dores. Mas para Deus não é bem assim, e Ruth demonstra isso lá no versículo 16. Ruth respondeu, 16 NVT, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei, aonde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Noemi estava falando para Ruth, volta porque lá vai ser melhor. Mas Ruth falou o contrário, não insista comigo, porque eu vou com você, eu vou para frente, não vamos para trás. Para você talvez isso seja voltar, porque para Noemi ela tinha partido dessa terra e estava voltando. Mas para Ruth não, ela estava partindo da terra dela e indo para um outro lugar. E essa questão física de que uma estava voltando e outra estava indo, simboliza algo muito maior. Não apenas essa questão física, mas Noemi no seu coração estava regredindo, enquanto Ruth no seu coração estava buscando uma oportunidade, algo que ela poderia fazer ativamente, não apenas parados, não apenas lamentando. Uma diferença a gente vê de perspectiva. Uma voltava e outra ia. Ruth via o caminho de Deus que mostrou para ela uma oportunidade. E a gente vê de Noemi, como a gente leu anteriormente, que Noemi disse que ela voltou vazia. Olha só como o texto, como o narrador, conta a mesma situação no final desse capítulo, no versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Ela falou, eu parti com as mãos cheias e voltei com as mãos vazias. Isso é como Noemi disse sobre o seu retorno. Agora, o autor desse livro disse sobre o retorno dela como, ela voltou para a terra dela quando estava começando a colheita. Pensa que naquela época estava tendo fome. Se estava começando a colheita, alguma coisa estava dando muito certo. E a colheita de cevada é o início das mudanças dessa história. É o início do que parece ser uma história de tragédia, para na verdade ser uma história de restauração. Ela estava olhando para a vida dela como uma vida de regresso, mas na verdade a vida dela não era dessa forma, porque não era dessa forma como Deus queria dar. Essa narração mostra, na verdade, não uma história de desesperança, mas uma história de esperança. Eu já vou adiantar o final da história de Noemi, que a gente tem apenas um reconhecimento aqui de que seria de colheita, mas essa palavra chuva, que é a palavra voltar, não significa apenas voltar, também significa renovo, também significa restauração. Dependendo do contexto, como ela é escrita, como ela é colocada, ela vai significar uma coisa ou outra. Volte para sua casa, chuve para sua casa, significa voltar para casa. Mas se alguém caiu no chão e se machucou e fala, não, né, que você possa chuve, que você se restaure, que você se renove. Não no caso porque eles falariam sobre uma restauração física, mas em outros lugares ela poderia ser restauração, e a gente vê isso no capítulo 4, no final da história. Sobre Noemi, no versículo 15, está escrito o seguinte, que ele restaure, que ele volte o seu vigor, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice. Está falando do filho que Ruth teve. Pois ele é o filho da sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Ela perdeu 2 e a nora dela foi melhor do que 7 filhos e deu um filho que, no seu nascimento, demonstrou esperança, demonstrou restauração do vigor para uma moça que já estava velha. Noemi, ela já tinha tido 2 filhos, que já tinham sido adultos, que já tinham sido casados, que já tinham falecido, e a sua nora já teve um filho. Ela não era tão jovem assim, mas a palavra vigor era usada para pessoas que tinham juventude lá pelos 20 anos, não exatamente juventude de uma pessoa que tinha outra idade. Que ele restaure o seu vigor, que ele volte para como era antes, mas não voltar para trás, é um voltar para frente, porque não ignora a idade dela e não ignora as tragédias, pelo contrário, ele restaura. Quando Deus coloca a narrativa dele nas nossas vidas, a gente não pensa em simplesmente ir para frente e ir para trás, a gente pensa em cair e ir para cima. Não é sobre ir e sobre voltar, é sobre onde a gente está e onde Deus pode nos levar. A dádiva de Deus, por mais que ela venha dos céus, ela também nos traz de volta para os céus. No caminho que Noemi achou que era só para voltar, não era sobre voltar, mas sobre ficar de pé. Não era sobre um passo para trás, mas 2 de pé, 2 passos para cima. O amor de Deus nos restaura, mas uma coisa a gente tem que perceber, assim como Ruth, a gente precisa tomar uma atitude. Pensa de novo então, em que passo você está na sua vida? O que você está vivendo? Que atitude você tem tomado? Como você tem enxergado o que você tem vivido? Você tem enxergado isso se uma tragédia que você está passando como regresso, ou se uma vitória que você está passando como progresso, ou você tem enxergado em um outro plano completamente diferente, com a dádiva de Deus em vista? A gente não tem que pensar em para frente ou para trás, a gente não tem que pensar em direita ou esquerda, a gente tem que pensar em baixo e em cima. Baixo é onde a gente está, em cima é onde a gente pode chegar com Jesus Cristo em nossas vidas. Assim como a volta de Noemi,
não foi simplesmente uma volta amargurada, foi uma oportunidade revelada por Deus. A gente precisa acolher isso em nossos corações, encarar nossos passos de uma maneira diferente, com essas notícias que tem ao nosso redor, com as coisas que tem a gente pensado, nossa, será que podia ser como antes? Eu falei que eu ganhei alguns quilos na pandemia, eu falei, nossa, mas eu estava tão bem antes, eu regredi. A gente às vezes pensou, nossa, tanta coisa que passou de difícil, e agora a gente ouviu notícias que a situação até talvez tenha piorado. Será que as coisas estão voltando atrás? Ou será que Deus tem oportunidades novas no momento diferente que a gente tem vivido? Deus sempre tem coisas novas. De Deus não falta criatividade. A gente precisa buscar que não apenas coisas novas a gente vai receber, coisas novas a gente também vai poder oferecer. A dádiva do amor não para por aqui, ela transmite muito mais do que outras coisas. Não é sobre regresso ou progresso, mas é sobre protesto ou restauração. O que a gente faz é a nossa decisão. Se a gente vai protestar, se a gente vai lamentar, ou se a gente vai buscar da restauração de Deus. Se a gente vai buscar, não apenas em nossos esforços, mas tomar uma atitude que vem da dádiva do Senhor. Que a gente possa então olhar para o que vem de Deus. Porque como está escrito lá em Tiago, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ele nos alcança, Ele é aquele que brilha em nossas vidas. É aquele que nos traz para um caminho de luz, para um caminho com esperança. A gente deu um passo para trás, mas agora vamos dar 2 passos para cima. Não vamos pensar como a gente pensava antes. Se você tem vivido dores angustiantes, dúvidas constantes, ou mesmo talvez um desânimo que seja esvaziante na sua vida, ore ao Senhor. Não peça apenas uma dádiva que você pense que acabe, ou uma dádiva para os outros, mas peça para a sua vida. Entenda que a dádiva de Deus não tem fim e que ela te alcança assim. Peça e faça um compromisso diante de Deus, um compromisso de transparecer, um compromisso de compartilhar, porque a dádiva do amor de Deus é um amor leal, é um amor bondoso, é um amor que envolve outras pessoas. Se tem alguém assistindo que não conhece a Cristo, se tem alguém que se vê como uma pessoa estrangeira a toda a bondade que acontece porque essa bondade não te alcança, se você se sente de outro povo, então nesse momento você pensa que não pode receber a dádiva, mas você pode, assim como Ruth, entrar no povo de Deus. Ore conosco nesse momento. Entregue a sua vida e creia em Jesus, porque a dádiva do Senhor pode mudar o rumo da sua vida, não mais para frente, trás, mas de baixo para cima. Que a gente possa orar então, cada um nesse momento, tendo em vista o passo que você tem vivido. Olhe diante de Deus. Você tem pensado em termos de dádivas ou em termos de progresso? Que a gente possa então orar, pedir para que o Senhor nos avalie e para Ele nos envie numa direção diferente. Vamos orar? Que cada um possa nesse momento pedir para o Senhor para Ele estar sondando. Pedir para o Senhor primeiro ser aquele a falar. Não comece a dizer palavras, mas primeiro escute. Escute de Deus o que Ele tem para colocar no seu coração. Que você possa também, com o que Deus tem colocado, entender o momento que você tem vivido, ver a sua vida diferente. Que não sejam apenas palavras vazias que a gente ore, mas que a gente também possa entregar para o nosso Deus. Não apenas simplesmente falar de Deus, tudo é seu, mas em cada momento, em cada passo especificamente. Ore nesse momento então, para que o Senhor possa estar recebendo o momento específico que você tem vivido, o seu passo específico que você tem dado. Que você entenda que esse passo não precisa ser para frente uma coisa que você não alcance, mas que ele possa ser um passo de ficar de pé, que ele possa ser um passo para cima, um passo mais para perto do Senhor. Senhor Deus, só o Senhor é o nosso Deus, só que o Senhor é aquele que pode dar a dádiva do amor, um amor sem fim que alcança nossas vidas. Só o Senhor que muda o tom de uma história de tragédia para uma história de restauração. Só o Senhor que muda o tom de uma história de uma corrida incessante, de esforços sem fim, de durezas, de conflitos, para uma história de amor, de cuidado, de carinho, de justiça da Tua parte. Que o Senhor possa mudar a nossa forma de enxergar, a nossa forma de caminhar nossas vidas. Que a gente possa entregar para o Senhor com sinceridade de coração, para receber da Tua restauração e não para por aí do Teu amor, da dádiva que transmite em outras vidas também. Que o Senhor possa continuar sendo nosso Deus. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais que a gente precisa entender e aprender os nossos caminhos que a gente precisa viver. A vida parece um labirinto, mas a gente sabe, a gente confia, a gente precisa do Senhor. Que o Senhor nos mostre um caminho diferente, que o Senhor nos mostre restauração. Que
que a gente possa se apegar ao Senhor. E que cada um aqui crendo, cada um aqui ouvindo, possa receber do Senhor mais e mais do Teu amor. Mais e mais de coisas que a gente não tem enxergado, coisas que a gente não tem imaginado. Mas do Senhor, que a gente possa ver bondade e amor que não tem fim. Em nome de Jesus a gente ora com fé e convicção de que o Senhor é bom. Amém.